Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 55.700 dólares. Bitcoin que tem forte queda nas últimas horas e testa o suporte em 53. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando possíveis oportunidades a partir daqui. Além disso, quero falar um pouco sobre todo o mercado e o que está acontecendo nos últimos dias, né? Não só com a Dogecoin, mas também com a dominância e uma nova moeda concorrente da Doge, a Shiba. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e fazer a análise das 13 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, BTT, Cake, Chilis, Doge, DOT, Ethereum, Litecoin, Shiba, Tron, VET, Stellar e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou relembrar vocês primeiramente onde são os pontos de longo prazo importantes para o Bitcoin e depois a gente já vai analisar esse padrãozinho aqui, a Bearish Rising Wedge que a gente está tentando romper para baixo. Depois vamos atualizar os indicadores de sentimento. Eu quero te mostrar por que, na minha opinião, a gente teve essa queda, tá? Tem muito a ver com long short ratio. Além disso, vamos atualizar agora, né? O que os indicadores mostram pra gente nesse momento. Hoje também quero falar um pouquinho sobre os futuros que deram uma quedinha e levaram um pouco o Bitcoin abaixo. E também um pouco sobre a moeda nova e concorrente da Doge, né? A Shiba, que é outro cachorrinho aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos mercados agora e como essa criptomoeda, que foi criada há poucos meses, já vale 12 bilhões de dólares em capitalização. O que isso diz para a situação do mercado? Então vamos lá. Vamos começar aqui, né, falando do Bitcoin e depois a gente faz a análise das 13 altcoins mais pedidas nesta ordem aqui do lado. Mas quero começar no Bitcoin relembrando para vocês que a gente ainda continua naquela zona de intensa briga, né? Para ser muito bom e a gente ter um rompimento para cima, seria o ideal um fechamento no diário acima dos 60, né? Ou então uma demonstração de força, assim, né, com o preço estourando, por exemplo, os 62, e depois a gente tendo grandes oportunidades de compra em retestes em toda essa região dos 60 e abaixo dos 60, ok? Então romper os 60 seria muito bom, assim como romper para baixo os 53 seria muito ruim, tá bom? Então esses são os dois pontos principais aqui que, na minha opinião, vão determinar a tendência de longo prazo do Bitcoin. No 4 horas, a gente pode enxergar aqui também que a gente está nesse momento brigando por um padrão extremamente importante. Uma Bearish Rising Wedge, né, que é um padrão de continuação da tendência de baixa e que, se rompido, pode levar o preço bem mais abaixo, né? Então a gente precisa entender que a gente está num ponto decisivo e a gente precisa entender que o Bitcoin necessita de segurar nessa região dos 53. Se a gente perde essa região, a gente não só estaria formando esse pivô, nesse fundinho aqui, mas a gente também estaria perdendo a região principal do VPVR e estaria rompendo para baixo o nosso padrão de continuação. A partir daí a gente teria muitos argumentos para acreditar no Bitcoin, pelo menos mais próximo dos 50 mil dólares, tá bom? Então nesse momento eu ficaria muito de olho nesse suporte e tomaria cuidado. Olhando um pouco aqui no curto prazo, a situação do Bitcoin com certeza deu uma piorada considerável, né? É só a gente chegar mais próximo aqui e dar uma olhada no tanto de volume que a gente teve nesse movimento de hoje, né? A gente não só teve muito volume no rompimento, né? Como a gente também teve volume antes dele, com provavelmente muitas pessoas nesse momento presas nessa região. Então não vai ser tarefa fácil para o Bitcoin nesse momento recuperar essa zona. Eu quero mostrar para vocês no 15 minutos, acho que numa hora. Acho que numa hora fica legal da gente enxergar aqui onde são as zonas mais importantes para o Bitcoin romper, tá bom? Vamos lá. Numa hora, o que eu fiz aqui? Eu vou traçar um Fibonacci para vocês, primeiramente deste topo até o fundo, para vocês verem que a gente vai ter zonas de Fibonacci com bastante resistência no VPVR, tá? Repara que, basicamente, a partir aqui, já onde a gente está brigando, 0,382, a gente já começa a ter uma resistênciazinha, mas a principal seria mais próxima ali aos 57 mil dólares, tá bom? Então, provavelmente, tem muita gente nesse momento presa aqui nos 57 mil dólares. A gente pode até, inclusive, ver isso aqui com esse tanto de volume amarelo aqui, né? Isso mostra que teve muito volume em todo esse movimento. Ou seja, consequentemente, pessoas presas aqui. Para eu ficar um pouco mais otimista no Bitcoin, eu realmente gostaria de vê-lo acima dessa região aqui dos 58.500 dólares, tá? Sei que está distante, mas depois de um movimento tão bearish igual foi hoje, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais conservador. Sem esquecer, né, que todo o mercado está passando por uma situação assim extremamente arriscada, né, com a nossa dominância formando novas mínimas, né? Hoje a dominância chegou
a ir abaixo da região dos 45%, renovando a mínima do ano. E basicamente deu um pump quando a gente teve o Bitcoin despencando, né? Aí já voltou a cair, ou seja, o risco ainda está aqui no mercado e as pessoas ainda estão extremamente propensas ao risco. Só vocês verem como, e vocês vão ver isso quando a gente começar a analisar as altcoins, como as altcoins recuperaram muito mais do que o Bitcoin, que desde o fundinho ali, né, deu uma recuperada boa e tal, mas as altcoins recuperaram muito mais. O Bitcoin recuperou quase 5%. Isso quer dizer que as pessoas ainda estão migrando para as altcoins e ainda estão aturando mais risco. Se elas estão aturando mais risco, isso necessariamente, na minha opinião, quer dizer que elas estão mais gananciosas. E a gente pode ver aqui que ainda estamos em ganância, tá bom? Então eu tomaria cuidado, porque em mercados assim, nós temos algumas situações que são extremamente sintomáticas e extremamente incríveis. A gente tem uma moeda que chama Shiba, que basicamente é uma moeda meme também, tá? Ela até tem um projeto por trás, mas basicamente é um meme. Só a gente vê aqui a foto da moeda para entender que ela é quase uma concorrente da Doge. Sendo lançada em poucos meses, ela atingindo 12 bilhões de dólares em capitalização. Isso leva ela para 18º do ranking no CoinMarketCap. Ou seja, para vocês faz sentido uma moeda meme tão nova, sem ninguém falar tão assim dela, igual por exemplo Elon Musk fez a Doge pumpar, valer 12 bilhões de dólares de capitalização e tá em 18º do ranking? Caras, para mim não faz muito sentido, tá? Eu acho que o mercado ele tá um pouco irracional nesse sentido. E as pessoas estão muito propensas ao risco. As pessoas estão comprando as moedas, acreditando só que vão conseguir vender mais caro e que vão ficar ricas. Então isso para mim é um risco muito grande. E é por isso que nos últimos vídeos eu tentei abordar com vocês um pouquinho sobre a questão da Doge e como isso pode impactar o mercado. E a gente vê que não é algo da Doge, mas todo o mercado está assim. Porque hoje, por exemplo, a gente vê coisas como essa aqui, essa Shiba valendo 12 bilhões de dólares, tá bom? E aqui, sem nenhum julgamento fundamentalista ao projeto da moeda, tá bom? É só algo que para mim não é saudável para o criptomercado no longo prazo, tá? É uma opinião aí compartilhada pelo Charles Hoskinson e eu fortemente recomendo para quem ainda não viu esse vídeo dele aqui falando um pouco sobre a Doge e a situação do mercado, vocês verem, tá? Mas resumindo, como é um vídeo em inglês, ele basicamente fala que a Doge, as pessoas estão comprando a Doge simplesmente por acreditar que vão ficar ricas. Elas não estão comprando a Doge pensando que ela vai ser a moeda do futuro, digamos assim. Isso é muito perigoso, não só para a Doge, mas para todo o mercado. Porque se tanta capitalização aqui, a Shiba tem 12 bilhões, a Doge tem basicamente 60 bilhões. Se ativos com tanta capitalização simplesmente despencam, igual a Doge está fazendo, isso pode abrir os olhos dos reguladores para irem mais ainda contra o criptomercado, tá bom? Isso é o que o Charles falou aqui, o cofundador da ADA. O cara é um gênio e eu concordo 100%, tá? Não é bom a gente ver projetos assim sem realmente muita utilidade valerem tanto. Isso é extremamente perigoso para o criptomercado, extremamente perigoso pro que os reguladores e o Estado pode fazer. Se um projeto desse aqui, como a Doge, começa a despencar igual doido e, por exemplo, vai perder aí 90% de capitalização. Isso é extremamente perigoso para o mercado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vê aqui no canal do Charles, a partir do 9h40 do Short Update, tá bom? Desse vídeo aqui, que realmente vale a pena. Eu só dei uma resumida aqui para vocês. Mas vamos lá. Continuando e falando um pouquinho aqui sobre, agora, a análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente pode basicamente enxergar, para mim, o principal motivo que o Bitcoin despencou, né? Que é o long short ratio simplesmente pumpando. O long short ratio antes da queda, ele chegou a quase 4, né? Então o que a gente estava vendo no mercado? A gente estava vendo o mercado caindo e todo mundo acreditando que ele ia parar de cair. Todo mundo entrando em long, né? Não só o long short ratio estava pumpando, como o CVD estava também denotando para a gente que as sardinhas estavam todas compradas e comprando a mercado. Isso acontece que qual que é a maior probabilidade? Que os suportes sejam rompidos, igual o de 57 mil foi, e a gente tenha muita liquidação justamente dessas pessoas que estão comprando errado e infelizmente não têm acesso ou não estão olhando esses indicadores de sentimento, tá bom? Então isso aqui estava na cara, né, que a gente teria esse movimento.
E foi um movimento até mais forte do que o esperado, eu diria, justamente porque para liquidar e estopar o máximo de pessoas possíveis. Tranquilo? A gente teve uma queda no long short rate desses quase 4 para 2.8 e agora a gente já voltou a subir aqui, então em 3.4. Para mim isso é bearish, tá, investidores? Não só o long short rate está elevado acima dos 3, mas também o nosso CVD está subindo muito, inclusive de maneira divergente aqui em toda a queda. Ou seja, tem mais sardinha comprada aqui agora do que tinha nos 57 mil dólares. Então, é algo sim perigoso, tá? Se você não entendeu esses indicadores, vai na playlist de indicadores que a gente fala sobre cada um deles, tá? Detalhe, a gente sim liquidou bastante gente, tá? Cerca de 20 milhões de dólares, mas se a gente for olhar no passado, não é tanto assim. Então isso também me deixa um pouco preocupado com a possibilidade do mercado cair mais para buscar mais liquidez. Repara que não é tanto, né? Ainda mais se a gente voltar aqui para outros momentos de queda, né? A gente tem liquidações de bilhão. Então a gente está falando aqui de liquidação de 20 milhões. Então isso me deixa um pouco preocupado, tá? Me mostra que talvez a gente tenha mais queda, tá? E pode ser uma queda justamente para tentar trazer um pouco mais de racionalidade para o mercado, tá bom? Porque enquanto a gente tiver com essa dominância tão baixa, os mercados em ganância, e coisas assim acontecendo como o que aconteceu na Doge, ela ainda tá valendo 60 bilhões de dólares, e a própria Shiba, que está aqui em 16º lugar, enquanto isso acontecer, eu acho que a gente está num ambiente de extremo risco, tá bom? E se a gente está num ambiente de extremo risco, ao mesmo tempo a gente também pode estar num ambiente de extrema oportunidade, né? E é por isso que várias altcoins que eu vou mostrar aqui, elas provavelmente vão ter suportes muito bons abaixo e possíveis trades nos próximos dias, né? Afinal, a dominância está numa tendência de baixa. E quando isso acontece, normalmente é muito bom apostar a favor da alta das altcoins. O que eu deixo aqui, o que eu venho deixando nas últimas semanas, é somente cuidado. Entendam o risco que a gente está vivendo hoje e se protejam desse risco. Façam operações com stops mais curtos e pensem em stop, tá? Porque a situação que a gente vive hoje, se o Bitcoin der uma desandada aí, por exemplo, perdeu 53 mil dólares, a gente pode ver não só muita liquidação no Bitcoin, mas todo o mercado caindo e muito, tá? Então, tomem cuidado aí e, tendo isso falado, vamos para a análise das altcoins. Antes de falar das altcoins, né, só relembrando para vocês também um outro risco inerente aí que a gente teve em todos os últimos meses, que é o S&P 500, né? O S&P 500 deu uma puxada hoje aí de acho que foi 1,3%, na máxima chegou a cair aí quase mais de 2%. E basicamente, né, a gente ainda continua com uma correlação. Então temos que tomar cuidado também com o S&P. Lembrem-se, se a gente começar a despencar aqui o S&P 500, provavelmente todos os mercados globais e o Bitcoin não é especial para não cair, né? Infelizmente, né? Adoraria que o Bitcoin estivesse completamente descorrelacionado com o S&P, mas não é o caso. A gente sempre está vendo, quando ele tem essas quedas aqui, o Bitcoin acaba caindo também. Então tomem cuidado, a gente está num suporte importante no S&P. A gente rompe esse suporte, forma pivôs aqui no 4 horas. Por exemplo, abaixo desses 4.100 pontos, a gente pode ter problemas em todos os mercados e o Bitcoin não vai fugir dessa regra. Provavelmente, né? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar nas altcoins aqui e vamos começar falando da ADA Cardano, né? ADA Cardano que está numa tendência de alta muito forte, tá? E nesse momento a gente ainda está nessa tendência. A gente fez aqui um teste na média do 4 horas com muita liquidação, ok? Nesse momento eu ficaria de olho aqui num Fibonacci nessa região com uma possível buy zone sim na ADA, tá? E eu gostaria que ela se mantivesse acima aqui desta região dos 1,60, tá? Não de maneira mais conservadora, até os 1,56. Se perder esses fundinhos aqui no 1,56, provavelmente a gente tem uma correçãozinha um pouco mais forte aí na ADA, tá bom? Então se o sentimento estiver legal, a gente pode ter uma oportunidade aqui nessa retração dela aqui, partir desse ponto de controle próximo aos 1,65. É o que eu estaria mais de olho nesse momento. Mas tomem cuidado, coloquem stop, porque se a gente olhar no semanal, a moeda está muito esticada. Tranquilo? BNB. BNB, basicamente, né, também temos uma tendência de alta, a gente teve uma queda bem forte aqui na BNB, e nesse momento a gente tem um alerta para, basicamente, um rompimento aqui desses 670, tá? Infelizmente a gente deixou muito volume nos rompimentos aqui, estamos com um ponto de controle acima. Então a BNB, apesar da gente ainda estar brigando num suporte importante aqui no 4 horas, eu acho que a gente não tem tanta oportunidade assim de longo prazo. Eu ficaria mais de olho num novo teste aqui nesse fundo, para, se a análise de sentimento confirmar, a gente poder ter uma acumulação mais de longo prazo aqui.
E aí, basicamente, né, a gente poderia olhar para uma acumulação até essa região aqui dos $500 e um stop abaixo de todo esse suportezão que a gente tem, tá bom? Então a BNB, tô de olho quem sabe para um fundo duplo aqui, com uma acumulação mais de longo prazo. BTT. BTT, ela complicou, né, galera? A BTT, ela teve um trade bem legal aqui num rompimento dessa região dos 74, chegou a testar os 90 e agora deu uma invertida na situação. A gente perdeu o grande suporte que não poderia perder, né? Então, nesse momento aqui, a BTT tem muito mais resistência acima do que suporte abaixo. A situação não é boa e, basicamente, né, a gente pode ter oportunidades de short, ela chegando aqui mais próxima aos... próximo aí ao 0,7 cents. Tranquilo? Cake. Vamos lá. Cake continua numa tendência de alta, né? E tá tentando romper para cima aqui esse padrãozinho. Então a Cake continua numa situação interessante, caras. Mas se a gente perde esse padrão aqui para baixo, nos 34, a gente pode ter uma correção pelo menos até os 28, tá bom? Então vejo uma situação decisiva nela. A gente não tem sentimento para confirmar aqui nela o que a gente pode fazer, né? Mas ainda tem mais suporte do que resistência acima. Mas nesse momento, para fazer uma operação aqui, eu teria que esperar, pelo menos, né, um rompimento de um padrão aqui que a gente pode formar nas próximas horas, tá? Porque tem mais resistência acima no curto prazo, né, do que suporte. Então, não consigo ficar muito otimista aqui na Cake para fazer compras dela nesse momento. Ela teria que demonstrar muita força, ele passar dos 40 e tal. Nesse momento não parece muito legal, apesar de que no 4 horas, né, a gente ainda tem bem mais suporte abaixo. Porém, talvez a gente tenha uma correção mais significativa dela, pensando aí no diário ou no semanal, que as moedas estão todas muito esticadas. Correto? Certo, vamos lá. Chiles. Chiles é uma moeda aí que está em tendência de baixa, né? A gente teve uma boa oportunidade de short aí nela na semana passada. E basicamente agora que a gente confirmou a tendência de baixa e está bem feia aqui a situação da Chiles, né? A gente caiu muito, liquidou muita gente, então a gente pode ter um pullbackzinho aqui para pensar num short aqui em qualquer região onde a gente tenha resistência, tá? A gente tem um alerta aqui para começar a olhar a região dos 46 cents, onde a gente pode começar a pensar em venda, ok? Se ela chegar nos 49, por exemplo, seria uma grande oportunidade para vender, na minha opinião, mais próximo aqui na média dos 4 horas. A Chiles está bem ruim, a gente pegou um short bem legal nela essa semana. Doge. Doge basicamente, né, é outra que é um sintoma muito grande do que estamos vivendo aí no mercado. E é sim, né, algo que denota bastante risco aqui para mim, né? Ontem no vídeo a gente estava falando que se a Doge continuasse a queda, provavelmente o Bitcoin iria junto. Eu acho que sim, tá? Eu acho que parte da queda do Bitcoin pode ser explicada com uma nova queda forte aqui na Doge, formando esse fundinho duplo. Nesse momento, né, a gente também conseguiu pegar um short bem legal no final de semana, no Saturday Night Live. E estamos de olho aqui para um possível reteste nessa região dos 52 cents, como uma boa região para pensar em venda na Doge, em um short na Doge. Tranquilo? Dot, basicamente, né, a gente deixou muito volume naquele topo ali e agora teve um movimento bem forte de queda aqui, né? A gente ainda tem bastante suporte nessa região e eu ficaria de olho aqui nela. Não tem muita coisa para fazer aqui na Doge, eu acho, tá? A gente está brigando justamente aqui nesse ponto de controle. E diferente da ADA, se eu traçar aqui o meu Fibonacci, não teria tanto suporte aqui nas regiões onde a gente poderia comprar. Com a DOT eu não faria nada, tá? Eu basicamente estaria de olho para... Se ela perder esses fundinhos que ela deixou aqui hoje, provavelmente vem muito mais queda aí na DOT. Afinal, ela é uma que não está numa tendência de alta tão forte, né? Ela tá parecida com um Bitcoin aqui, né? Ethereum. Vamos lá. Ethereum que também teve um movimento aí muito forte de alta, né? O Ethereum aí é uma criptomoeda que, por exemplo, faz total sentido, né? Ter valor. E a crítica aqui, né, investidores, que eu faço, por exemplo, a Doge, a Shiba, é uma crítica não à moeda em si, mas muito mais ao que elas podem causar às pessoas e, como eu disse para vocês, ao criptomercado, né? O Ethereum está completamente esticado aqui, mas o Ethereum ele tem valor, né? Ele tem por que estar. Ele pode dar uma caidinha, né? Mas fundamentalmente o Ethereum e praticamente a ADA, a BNB, a grande maioria das moedas que a gente analisa, elas têm utilidade. Então, a gente precisa tentar entender o momento que a gente está vivendo, entender que mesmo moedas com utilidade, elas podem sim corrigir. E nesse momento aqui, o que eu estaria de olho no Ethereum é, se a gente voltar aqui nesses 3.600,
para a gente ter uma possibilidade de um long aqui, pensando num swing trade, tá bom? A gente poderia ter um long aqui nessa região dos 3.600 com o stop talvez ali nos 3.200 e tal, se o sentimento confirmar, pode ser um long muito legal aqui no Ethereum. Mas comprar Ethereum por longo prazo agora, por exemplo, cara, é aquela coisa, né? A gente está muito esticado, então tecnicamente a gente não teria aqui uma grande relação risco-retorno para fazer isso, certo? Então nesse momento, olho aqui nos 3.600 para um possível swing trade. Se quiser operar a favor da tendência de alta, poderia traçar aqui, né, um padrão de continuação, ver que a gente tem esse ponto de controle aqui que não vai ser tão fácil de romper nos 4.130 e talvez pensar numa entrada aqui depois de um rompimento, mas eu, assim, raramente gosto de romper, gosto de operar rompimento de máxima histórica, tá bom? Então eu estou mais de olho para quem sabe uma correção do Ethereum ali nos 3.600, mas claramente não vou apostar nisso, né? Não vou shortar o Ethereum aqui, afinal a tendência é muito clara de alta. Litecoin. Vamos lá, Litecoin também está numa tendência de alta bem forte, tá bom? A gente teve aqui basicamente uma correção para ir buscar de novo aqui a média do 4 horas, o que para mim foi saudável. E a gente basicamente tem algo parecido com a ADA aqui na minha opinião, tá? A gente teve um fundinho com muito volume, a gente tem um pullback e a gente traçaria o Fibonacci aqui. Temos um alerta nesse momento aqui nos 348, eu vou aumentar para os 352 porque subiu mais um pouquinho, região de 0,5. Podemos ter uma oportunidade de long aqui, né? Mas, porém, o stop não pode estar muito distante deste fundo aqui não, tá? Porque se perder, as moedas, a Litecoin também pode ter uma correção mais forte, já que ela está muito esticada no diário, no semanal. Shiba. Vamos lá. A Shiba ela acabou de ser postada, né? Acabou de ser listada na Binance, né? Eu repito aqui, eu não estudei a fundo a Shiba, só vi que ela é uma criptomoeda ligada a meme, né? Então, assim, eu não operaria ela neste momento por não acreditar que a capitalização dela seja realmente esta, tá bom? Então, acho que é um risco muito grande, sabe? Aí, nesse momento, tecnicamente, a gente pode ver, né, que a gente tem bastante suporte aqui embaixo, né? E enquanto a gente estiver segurando nesse suporte aqui, a gente pode manter, sim, essa tendência de alta, né? Afinal, né, o mercado também é muita especulação. Ele não está nem aí se é racional ou não. O mercado, as instituições, elas estão aí para ganhar dinheiro, né? Nem sempre os mercados são racionais. Então a gente pode sim ter um trade aqui na Shiba. Repito que eu não vou entrar porque o meu medo é ela simplesmente despencar por não ser esta a real capitalização dela, correto? Se for entrar, stop, pelo amor de Deus. Tron. Tron basicamente tem aqui, né? Tínhamos uma tendência de alta e agora estamos perdendo essa tendência de alta, né? Porém, ainda temos um suportezão aqui. Então, a Tron é uma daquelas que não tem muito o que fazer, né? A gente, se perder o suporte aqui na região dos 11,80, podemos ter problemas e uma reversão da tendência para começar a pensar em short, né? Porém, ainda estamos brigando no suporte, então não vou me arriscar aqui, tá? Repara que, normalmente, as moedas que a gente pensa em compra, elas testaram a média no 4 horas e estão acima dela. Você vê que a Tron e todas as moedas que a gente está pensando mais para venda romperam a média no 4 horas e ela pode virar agora resistência? Então sempre use a tendência a seu favor. VET. VET basicamente também está numa tendência de alta aqui. Ela rompeu a média no 4 horas, mas segurou no suporte. Ou seja, poderíamos sim traçar esse nosso Fibonacci aqui. Temos um alerta na região dos 19,85 para uma possível entrada, se o sentimento deixar, né? Eu lembro para vocês que toda entrada que a gente faz tem a ver com análise de sentimento também, né? A análise técnica, ela te dá a possível oportunidade e a análise de sentimento, ela te confirma ou não com todos esses indicadores aqui que a gente olha sempre no Bitcoin. Tranquilo? Stellar. Vamos lá. Stellar também está numa tendência de alta muito forte, tá bom? A gente teve um falso rompimento aqui hoje. E basicamente é uma das que a gente pode ter uma oportunidade aqui de curto prazo. Vou deixar o alarme nos 65 cents como uma região importante aqui no 15 minutos, um suporte legal, que pode ter um day tradezinho aqui, tá bom? Então a Stellar parece interessante, né? Mas nenhuma moeda a gente vai comprar depois dessa esticada que elas deram do fundo, tá? Acho que é melhor a gente esperar elas retraírem. Se não retrair, faz parte da vida. A gente depois poderia olhar até para uma entrada depois de rompimentos para cima, tá bom? Lembrem-se, o que importa não é o preço, é a oportunidade. Ripple. Ripple basicamente é uma que rompeu para baixo com força, que é a média do 4 horas. A gente ainda tem aqui um suportezinho, tá? De mais longo prazo.
Porém, eu acho que a gente teve um falso rompimento bem feio aqui, tá bom? E basicamente tem até um alerta aqui pra gente olhar se o sentimento confirmar um possível short aqui, né? Talvez um pouco mais conservador seria mais acima aqui, pensando, quem sabe, na linha de tendência ali, numa região mais próxima aos 1,54 ali. Mas não vejo aqui uma situação muito boa para o Ripple, tá? Porém, se ela rompe aqui para cima esses 1,64, aí sim a gente continua apostando na tendência de alta dela. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado no vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro essa relação aí da dominância, desse risco que é essas moedas estarem valendo tanto nesse momento, né? Principalmente as moedas que não têm utilidade. Mas mesmo as moedas com utilidade, por estarem muito esticadas, também carregam um risco. E tudo isso pode fazer o mercado dar uma corrigida, tá bom? Então vamos ficar de olho, né? Fazendo um resumo aqui no Bitcoin. A gente nesse momento está testando aqui uma região de resistência importante, que é a região dos 56 até ali os 57, 58. É uma região que vai ser provavelmente uma luta intensa, porque tem muita gente presa na região, né? Se a gente passa ali dos 58, cara, essa demonstração de força extremamente importante para o preço e possível acumulação aqui embaixo. Porém, se a gente encontra resistência aqui nessas regiões, por exemplo, de 0,5, 0,618, tá pintando que a gente pode ter mais uma pernada de baixa aqui no Bitcoin, tá bom? Então tomem cuidado aí, gerenciem bem o risco e protejam o capital, que nesse momento é mais importante do que pensar em ganhos estrondosos. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish falls to 13 puncher. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.